Olá, meus queridos, saudades de todos, mas que bom que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nos proporciona essa ferramenta da tecnologia, do Facebook, para que a gente possa estar aqui juntinhos. Então vamos todos nós, como sempre, fazer o nosso preparo, a nossa harmonização, para que a gente possa estar conectados com a equipe espiritual que com certeza nos auxilia em todo este processo, neste momento. Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus Pai Criador, a Jesus e aos Espíritos amigos, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos, através desse estudo de hoje, mais conectados, mais abertos a receber as bênçãos que todos eles têm a nos oferecer. Sempre com muito amor, com muito carinho, somos por eles guiados pela jornada desta vida. E a eles somos gratos. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante para os nossos dias. Chama-se Fuga da Realidade. Ele está no livro Triunfo Pessoal, capítulo 4, da Joana de Ângeles, pelo psicógrafo Divaldo Pereira Franco. Estudos da psicologia dizem que o cérebro humano processa de forma mais rápida e precisa as informações agradáveis do que as desagradáveis. Eu acho que isso a gente já percebeu, né? Daí que vem a tendência que muitos de nós temos de buscar formas de nos iludirmos, sairmos de uma realidade por vezes dura e cruel, com a intenção de evitar sofrimentos. Porque, olha, lidar com sentimentos como medo, angústia, dúvida, insegurança são grandes desafios desta vida. E nós ainda, pertencentes a este planeta de provas e expiações, não entendemos que as dificuldades são obstáculos a serem vencidos por meio do aprendizado. Tudo o que vem para nós de dificuldade em nossa vida, ele tem ali no fundo dele, ele tem um aprendizado. E nós ainda não compreendemos o porquê de certas situações estarem acontecendo. Não temos ainda a certeza do amparo e não construímos a nossa fé raciocinada como nos orientam os espíritos. Então, muitos de nós não estão dispostos a enfrentar esses sentimentos negativos ou ainda transformá-los em ferramentas de evolução, que é o que o Espiritismo nos orienta, significando então uma ótima oportunidade de transformação moral e espiritual, nos ajudando a adquirir segurança emocional para esses enfrentamentos, porque é tudo que nós precisamos, adquirir segurança emocional para enfrentar os nossos desafios. Então é preciso que a gente entenda que esse mecanismo de fuga, ele é apenas paliativo, é momentâneo. Num primeiro instante, dá um alívio, parece amenizar ou mesmo retirar a dor. Mas o que acontece de fato é que o problema sofre uma espécie de abafamento, ele fica ali mais quietinho, mais esquecido, mas ele continua lá. E assim que o efeito anestésico passar, nós vamos estar lá com essa problemática de novo. E o que o Espiritismo nos recomenda? Não tem como a gente achar que o impacto inicial não vai, de repente, nos deixar paralisados, cheios de dúvidas, de medos. Isso vai ocorrer com qualquer um. No nosso estágio evolutivo é normal. Mas vai chegar um momento em que nós mesmos vamos sentindo a necessidade de respirar fundo, de ir à luta, tentar encontrar uma solução, enfrentando esse desconforto corajosamente. Quantos de nós não caem nos vícios por conta de constantes fugas da realidade? Porque não é essa a sensação que geram as drogas? Ficamos temporariamente amortecidos no nosso sofrer, tudo é maravilhoso, tudo é mais ameno, suave, e por consequência o que acontece? Nós não tomamos atitude alguma para mudar uma vírgula sequer da situação. E ao passar o efeito da droga, lá está o problema do mesmo jeito, com a mesma ou até maior intensidade, e aí nós de novo recorremos ao auxílio das drogas para fugir
daquela problemática que tanto nos incomoda. Então, nós nos anestesiamos à custa de efeitos nocivos das drogas e daí repetimos as mesmas atitudes, resultando em vícios e compulsões. Então, além das drogas, há várias outras formas de nós fugirmos da realidade, nos dias de hoje, inclusive, com comportamentos que nós achamos inocentes, mas que nos distraem, nos distanciam daquilo que nós não queremos pensar, ver ou viver. Prometem sensações de prazer e, mais uma vez, por um certo tempo, nós esquecemos daquilo que nos incomoda. Então, são as redes sociais, os jogos eletrônicos. Quantas horas do dia nós passamos dedicados a bisbilhotar a vida dos outros, a nos iludir achando que eles têm uma vida maravilhosa, que viajam para os lugares mais lindos do mundo, têm os corpos mais perfeitos, esbeltos e bronzeados e vestem todas as roupas de marca mais desejáveis. Agora, o que todos esses mecanismos de fuga, desde os mais graves aos mais corriqueiros do nosso dia, causam em nós? Inveja, revolta, baixa autoestima, complexos de inferioridade. Então, nós acabamos adquirindo compulsões para fugir disso, como o alcoolismo, jogos de azar, bulimia, anorexia, compras e sexo em excesso. Mas se existe um mecanismo para você fugir da realidade, será que existe um mecanismo para quebrar esse padrão? Claro que existe. São alguns passos importantes e difíceis que vão modificar algumas crenças com as quais nós convivemos há anos, talvez há várias reencarnações, e sabemos, todos nós, que mudar é difícil. E a insatisfação, o medo, a angústia, eles se tornam gatilhos para disparar essa vontade de fugir dos problemas, às vezes fugir até da própria vida. Então, um desses passos é a resignação. Muitos confundem resignação com conformação, então são atitudes diferentes. Resignar-se é aceitar uma situação que te traz desconforto. Entender que muitas vezes, naquele exato momento em que a situação está ocorrendo, não há nada para se fazer, mas buscar dentro de si a força para aguardar serenamente, enxergar o momento mais propício para tomar uma atitude que vai mudar o status dessa situação e resolver aquilo que está te incomodando. Diferente de conformar-se, que é esperar que a solução caia do céu ou bata à sua porta. Outro passo é refletir o porquê da sua atitude ser a de fugir. Por que sempre fuga? É medo, é insegurança, é insatisfação ou até preguiça, porque dá trabalho. Então, independente do que você identifique, saiba que há uma parte sua que precisa ser feita sempre. Não há como nós termos necessidade de mudar coisas em nós, na nossa vida, que não sejam da nossa responsabilidade. Então, talvez haja necessidade de alguma mudança de comportamento, uma disciplina, um aprofundamento sobre si mesmo, buscando o autoconhecimento que tanto a doutrina espírita fala. E eu repito, mais uma vez, só se modifica aquele que se conhece. Não tem como pontuarmos em nós aquilo que nós precisamos trabalhar, quais são os gatilhos que nos levam à necessidade de fugir da realidade. Outra questão importante, o desabafar. É necessário, gente, falar, abrir o coração a alguém em que você confie, ou mesmo um profissional, um terapeuta, um psicólogo. Então isso vai ajudar a colocar os pingos nos is e chegar perto de encontrar uma melhor solução. E tudo isso a gente tem que começar sem pressa, que é um outro item. Se você tem o hábito de fugir da realidade, isso é um hábito. Então a gente vai ter que mudar isso de forma devagar,
por etapas, para deixar esse hábito lá para trás. A gente sabe o quanto que é difícil. Então não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Faça por etapas, faça o seu melhor e utilize os recursos de que você dispõe. Outra questão importante é ter autocompaixão, que às vezes a gente esquece da gente mesmo, a gente não se perdoa, a gente quer ser perfeccionista. Então, não carregue culpas. Fugir da realidade é a coisa mais comum. A gente está vendo aí Facebook, Instagram, são ferramentas em que a gente fica ali, às vezes, algumas horas, algum tempo, e a gente foge da nossa realidade, sem perceber. São situações que às vezes são tidas como inocentes, mas que na verdade estão ali agindo como um paliativo para a nossa realidade. Então, o importante é perceber essa atitude, sentir que está te prejudicando e começar a busca pelo equilíbrio emocional. Olha, uma coisa muito legal, um outro ponto. Enxergue o lado positivo da vida. Nem tudo é negativo em sua vida. Sempre tem algo de bom acontecendo, algo porque vale a pena viver. Então reflita, pense, sinta o amor daqueles que eles são importantes e o quanto você é importante para eles. Nessa busca pelo lado bom da vida está a felicidade que é possível a todos nós, mesmo nesse mundo ainda tão difícil. Todos somos merecedores de coisas boas da vida e a vida tem coisas boas a nos dar. É só nós termos ouvidos de ouvir e olhos de ver, para a gente poder enxergar toda essa benesse que é a nossa vida, claro, diante dos desafios, das dificuldades. Então, tudo aqui é muito passageiro, é fugidio, vai ficar aqui. Mas a nossa essência, o nosso caráter, aquilo que nós estamos construindo, como espíritos que somos, as experiências que vivenciamos, isso vai com a gente para a espiritualidade. É a nossa bagagem. E essa bagagem não tem risco de ser desviada, perdida, porque as nossas conquistas nos acompanham por toda a imortalidade. Então não subestime o seu lado espiritual. As coisas materiais são importantes, mas é importante que haja o equilíbrio entre o material e o espiritual. Cuide das suas emoções, aprenda a conviver com os altos e baixos, que é a essência desta vida. E a gente precisa ter em mente, como o Chico sempre nos ensinou, o bom passa, o ruim também passa. Então, saber fazer um bom uso das ferramentas que por um bom tempo vai nos aliviar do estresse, da dor, ótimo, mas não façamos disso um hábito, uma constante, pois o mais gostoso da vida é quando nós chegamos lá no nosso destino e aproveitamos intensamente o caminho. A realidade, ela pode ser dura, pode ser fria, mas nós somos capazes de mudá-la ao construirmos em torno de nós um mundo melhor. Primeiro, nos transformando individualmente, nos autoconhecendo, apontando as nossas falhas, as nossas imperfeições e más inclinações, para dia a dia, a cada despertar, nós nos transformarmos em um espírito melhor. Depois vem o membro de família, pai, mãe, marido, esposa, irmão, vivenciando a oportunidade de reencarnarmos nesta família como uma experiência única de desenvolvimento do amor, da tolerância, do diálogo, pois é isso que sugere a convivência em família. Com aquele com o qual não simpatizamos tanto assim, com aquele com o qual nós sentimos um certo antagonismo de ideias, é com esse que nós vamos conviver e é com esse vai ser a nossa ferramenta para a gente desenvolver esses bons sentimentos, as boas virtudes. Depois nós temos o nosso papel como cidadãos, pertencentes a uma sociedade ainda muito doente, necessitada de mudanças morais como a nossa. E nós,
como um simples, um pequeno ponto de luz no universo, podemos ser exemplo. Primeiro para poucos, aqueles que estão no nosso entorno, a nossa família, nossos amigos, mas depois para uma multidão de outros espíritos que estão ávidos para se referenciar por pessoas de caráter, de confiança, de fé. E como esse cidadão ser um soldado capaz de lutar para fazer esta sociedade mais humana, fazendo desabrochar a essência divina que todos carregamos como filhos de um mesmo Pai. E por último, como um preposto de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, ajudando o planeta Terra, cultivando a paz, o amor e a fé, a certeza de que unidos nós faremos, nos mais breve tempo da Terra, um planeta regenerado. Então, meus queridos, puxa, quanta coisa bacana que a gente conversou hoje. Conversou não, que a gente está aqui distante, trocando ideias pelos nossos pensamentos, mas quantas coisas boas que esse texto da Joana tem para nos trazer, que o Espiritismo tem para nos colocar. Então, será que a gente tem que fugir cada vez mais da realidade, desta realidade que é o nosso aprendizado, que é a nossa ferramenta de evolução, em que nós podemos ser os protagonistas de tantas mudanças, mudanças em nós, mudanças em nosso entorno, na nossa família, mudanças numa sociedade, na humanidade. Será que nós desejamos de fato ficar alheios a tudo isso que está acontecendo, a tudo que acontecerá no futuro que nós estamos construindo agora? Fugindo da realidade dos nossos problemas, nós não poderemos subir ao pódio da vitória que cada um de nós vai subir. Porque independe também da nossa vontade, a lei do progresso vai nos empurrar adiante. A gente pode emperrar por um tempo, mas a caminhada é sempre adiante, nunca para trás. Então tenhamos consciência disso. Ninguém cresce ou se desenvolve evitando o esforço e a luta. Essa é a vida. Viver requer equilíbrio, força, vontade e fé. Estudemos o Espiritismo. Sejamos espíritas na prática e não apenas na teoria. Luz, escuridão, verdade e mentira, alegria e dor fazem parte da dualidade desta vida. Somente conhecendo e modificando a si mesmo, trabalhando nossas imperfeições, cultivando a confiança irrestrita em Deus, em sua sabedoria e justiça, em Jesus e seu evangelho de amor e caridade, e nos bons espíritos, no seu amparo, nós podemos viver essa realidade com muito aprendizado e progresso. O fardo é sempre proporcional às nossas forças. Nós não vamos carregar aquilo que seja muito pesado para nós. Então, meus queridos, agora é o nosso momento em que a gente vai agradecer, fazendo as nossas vibrações. E nós vamos fazer uma única vibração, vibrando por todo este planeta Terra. Este planeta que nos acolhe para que nós vivenciarmos a nossa reencarnação, buscando sempre a nossa renovação, a nossa transformação moral. Então vamos vibrando para que este planeta Terra, nesta semana, seja envolto em toda aquela energia de luz, de paz, de harmonia, que nós possamos ter enfrentamentos mais contundentes deste vírus, que as vacinas possam chegar aos cantos mais remotos, àqueles mais necessitados, que nós possamos nos proteger construindo em nós a fé raciocinada, a certeza do amparo e da proteção divinas. Que os nossos governantes possam ter o seu olhar sempre direcionado àqueles mais necessitados, pois são eles que precisam de auxílio.
E vamos agradecendo a Deus por sua misericordiosa oportunidade de termos a medicina tão avançada e que cada vez mais nos auxilia nesse processo de cura. Vamos vibrando por todos aqueles quase 300 mil pessoas que desencarnam neste momento de pandemia. E vamos vibrando por suas famílias, pois sabemos que aqueles que desencarnam recebem todo o amparo da espiritualidade, mas aqueles que ficam muitas vezes entram num sofrimento atroz, e que possamos por eles vibrar, para que tenham força e a certeza do reencontro. E mais uma vez é a Deus que agradecemos por esta oportunidade de estudarmos e engrandecermos o nosso aprendizado através deste conhecimento espírita. Agradecemos a Jesus por todos os seus ensinos morais e que possamos colocá-los em prática para que possamos caminhar cada dia mais juntos dele, nosso irmão Jesus. E aos bons espíritos, que são aqueles amigos de jornada 24 horas por dia junto de nós, nos ajudando, nos auxiliando. A todos somos agradecidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Obrigado, queridos ouvintes, queridos acompanhantes, seguidores do Facebook desta casa maravilhosa. Até um próximo encontro. Que assim seja. Graças a Deus.